Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024 da IOSP Maxion. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente sênior de Relações com Investidores da companhia, irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes na videoconferência disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, CEO, e o Sr. Renato Salum, CFO. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Wiki Unido Globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, CEO da IOSP Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre da IOSP Maxion. O terceiro trimestre de 2024 apresentou, mais uma vez, um cenário de recuperação de rentabilidade. O bom desempenho dos volumes no Brasil, somado ao ajuste dos preços aos custos de nossos produtos e ganhos de produtividade, fizeram frente às quedas na produção automotiva observadas na Europa e América do Norte. Apesar da piora das expectativas para a produção de veículos na Europa, onde os desafios macroeconômicos têm impactado negativamente a indústria, as perspectivas para o Brasil permanecem positivas, amenizando esses efeitos adversos e demonstrando o benefício da diversificação geográfica do nosso modelo de negócios. A receita operacional líquida da companhia apresentou um crescimento de 8,4% no terceiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior. O aumento é decorrente do ajuste dos preços aos custos de nossos produtos, ao crescimento do volume de produção da companhia e à tradução ao real dos resultados de nossas vendas no exterior. Mais uma vez, observamos uma melhora do lucro bruto quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com crescimento no terceiro trimestre de 31,9% e uma margem bruta de 12%, ou um crescimento de 2,1 pontos percentuais. A melhora está relacionada à estabilização de preços de matérias-primas, melhoria da eficiência operacional da companhia e melhor precificação dos produtos em função da inflação dos últimos períodos. Fomos reconhecidos novamente pelas montadoras e associações da indústria durante o terceiro trimestre de 2024, o que comprova nosso compromisso em qualidade, tecnologia, competitividade, entrega, sustentabilidade e satisfação geral dos nossos clientes. Conforme publicado em nosso relatório de sustentabilidade, continuamos avançando em nossos esforços de apoiar a descarbonização da indústria automotiva e, como apresentado em exposições como o IAA, a maior feira de transportes do mundo, durante o mês de setembro na Alemanha, seguimos apresentando novos produtos e soluções em veículos de transporte e carga para nossos clientes. Seguirei agora os slides disponíveis em nossa apresentação. No slide número 2, podemos observar
as projeções de indústria do IHS e LMC Auto. Em veículos leves, podemos ver uma produção projetada de 88 milhões de unidades em 2024, ou uma queda de 2% com relação ao ano de 2023. Quando excluímos a produção na China, podemos ver uma queda de 4% na produção de veículos leves em comparação ao ano de 2023. Para o ano de 2025, a projeção é de uma produção global de 90 milhões de veículos, ou um crescimento de aproximadamente 1% com relação ao ano de 2024. Em veículos comerciais, podemos observar uma produção de 3,3 milhões de veículos em 2024, ou uma queda de 2% com relação ao ano de 2023. Quando excluímos a China da produção global, podemos ver uma redução de 5% em 24 comparado com o ano anterior. Para o ano de 2025, podemos observar uma projeção de crescimento de 3% com relação ao ano de 2024, e quando excluímos a China da produção global, podemos ver um ano relativamente estável em 25 com relação ao ano de 2024. No slide número 3, encontramos os principais destaques da companhia no terceiro trimestre de 2024. Tivemos uma receita líquida de 3,98 bilhões no terceiro trimestre de 2024, ou um crescimento de 8,4% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Tivemos um lucro bruto de 477,7 milhões de reais, com margem bruta de 12% no terceiro trimestre, um aumento de 31,9% e de 2,1 pontos percentuais com relação ao terceiro trimestre de 23. Nosso EBITDA apresentou um crescimento de 47,4% no EBITDA recorrente no terceiro trimestre de 2024, com margem EBITDA de 11,2%, um crescimento de 3 pontos percentuais com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Tivemos um lucro líquido de 109,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 24. Tivemos uma redução na alavancagem financeira, atingindo 2,59 vezes no terceiro trimestre de 24, em relação a 2,85 vezes no terceiro trimestre de 23 e 2,97 vezes no segundo trimestre de 24. Tivemos um índice de liquidez de 2,9 vezes no terceiro trimestre de 24, comparado a 2 vezes no terceiro trimestre de 23. No slide número 4, podemos observar a receita operacional consolidada da companhia. Atingimos uma receita de 3 bilhões 982 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, ou um crescimento de 8,4%. Tivemos, no terceiro trimestre de 24, uma variação cambial positiva de 344,1 milhões de reais, comparado ao terceiro trimestre de 23. Ao longo dos primeiros 9 meses de 2024, atingimos uma receita operacional consolidada de 11 bilhões 423 milhões de reais, uma leve queda de 0,4% com relação aos primeiros 9 meses do ano de 2023. Quando olhamos a receita por produto, podemos observar um crescimento na participação de componentes estruturais para veículos comerciais e também um crescimento combinado em veículos comerciais comparado ao terceiro trimestre de 2023. Na receita por cliente, no slide número 6, podemos observar
o impacto da dinâmica dos diferentes mercados e dos diferentes segmentos, com a queda na produção de veículos leves e comerciais na Europa e o impacto também no mercado norte-americano, enquanto pudemos observar um crescimento na produção de veículos leves e comerciais no Brasil, impactando a receita por cliente da companhia. No slide número 7, podemos observar o desempenho operacional da América do Sul. Atingimos uma receita operacional líquida de R$ 1.201 bilhões no terceiro TRI de 24, ou um crescimento de 18,5% comparado ao mesmo TRI do ano anterior. Podemos ver um crescimento na participação da América do Sul de 27,6% no terceiro TRI de 23 para 30,1% no terceiro TRI de 24. O forte crescimento da produção nos segmentos de veículos leves e comerciais impactou positivamente os resultados da companhia. Olhando agora o desempenho do mercado brasileiro em número de veículos produzidos, podemos ver um crescimento de 17,5% na produção de veículos leves e um crescimento de 47,2% na produção de veículos comerciais no terceiro TRI de 24, em comparação ao terceiro TRI de 2023. No slide número 8, olhando o desempenho operacional da América do Norte, podemos ver que a companhia atingiu uma receita operacional líquida de R$ 1.240 bilhões no terceiro TRI de 24, ou um crescimento de 11,6% com relação ao mesmo TRI do ano anterior. A participação da América do Norte também cresceu de 30,2% no terceiro TRI de 23 para 31,1% no terceiro TRI de 24. O aumento da produção de componentes estruturais para veículos comerciais e a variação cambial positiva de R$ 148 milhões impactaram positivamente o resultado da companhia. Olhando o desempenho do mercado em números de veículos produzidos, podemos ver uma queda de 4,7% na produção de veículos leves e uma queda de 11,3% na produção de veículos comerciais no terceiro TRI de 24, comparado ao mesmo TRI do ano anterior. No slide número 9, podemos ver o desempenho operacional da Europa. Atingimos uma receita operacional líquida de R$ 1.181 bilhões no terceiro TRI de 24, ou uma queda de 1,1% comparado ao terceiro TRI de 23. A participação da Europa na receita operacional líquida da companhia reduziu de 32,5% no terceiro TRI de 23 para 29,7% no terceiro TRI de 24. A redução do volume de produção na região, principalmente no segmento de veículos comerciais, impactou negativamente a receita da companhia. Por outro lado, a variação cambial foi positiva no montante de R$ 153 milhões no terceiro TRI de 24. Olhando agora o desempenho do mercado em números de veículos produzidos, podemos ver uma queda de 6,9% na produção de veículos leves e uma queda de 15,6% na produção de veículos comerciais na Europa, no terceiro TRI de 24, comparado ao terceiro TRI de 23. No slide número 10, olhando agora o desempenho operacional da Ásia e outros mercados, atingimos uma receita operacional líquida de R$ 361 milhões no terceiro TRI de 24, com um crescimento de 1,9% com relação ao mesmo TRI do ano anterior. A participação da Ásia e outros mercados na receita operacional da companhia reduziu de 9,6% no terceiro TRI de 23 para 9,1% no terceiro TRI de 24. O aumento do volume de rodas de alumínio na Índia,
foi positivo, enquanto a redução do volume de rodas de alumínio para veículos leves na África do Sul e Tailândia e rodas de aço para veículos comerciais na Índia foram negativos no trimestre para a companhia. Tivemos um impacto positivo da variação cambial em 42,9 milhões de reais no terceiro TRI de 2024. Quando olhamos o desempenho dos principais mercados em termos de veículos produzidos, podemos ver um volume relativamente similar para veículos leves na Índia, no terceiro TRI de 24, uma queda de 8,7% na produção de veículos comerciais na Índia, uma queda de 18,7% na produção de veículos leves na Tailândia e uma queda de 16,5% na produção de veículos leves na África do Sul no terceiro trimestre de 24, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. No slide número 11, olhando agora o lucro bruto da companhia, atingimos um lucro bruto de 478 milhões de reais no terceiro TRI de 24, ou um crescimento de 31,9% com relação ao terceiro TRI de 23. Nossa margem bruta cresceu de 9,9% no terceiro TRI de 23 para 12% no terceiro TRI de 24, um crescimento de 2,1 pontos percentuais na margem bruta no terceiro trimestre de 24. Quando olhamos os 9 primeiros meses do ano, atingimos um lucro bruto de 1.338 bilhões de reais, ou um crescimento de 18,7% com relação aos primeiros 9 meses do ano de 2023. Nossa margem bruta cresceu de 9,8% nos primeiros 9 meses do ano anterior para 11,7% nos primeiros 9 meses do ano de 2024. No slide número 12, podemos acompanhar o EBITDA da companhia de 440 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, ou um crescimento de 40,5% com relação ao mesmo TRI de 2023. Nossa margem EBITDA cresceu de 8,5% no terceiro TRI de 23 para 11,1% no terceiro TRI de 2024. Ao longo dos primeiros 9 meses desse ano, atingimos um EBITDA de 1.146 bilhões de reais, ou um crescimento de 18,9% com relação aos primeiros 9 meses do ano anterior. Nossa margem EBITDA cresceu de 8,4% nos primeiros 9 meses de 2023 para 10% nos primeiros 9 meses de 2024. Quando olhamos a margem EBITDA ajustada, podemos ver uma margem crescendo de 8,2% no terceiro TRI de 23 para 11,2% no terceiro TRI de 24. Ao longo dos primeiros 9 meses do ano, podemos ver um crescimento na margem EBITDA de 8,2% em 2023 para 10,3% nos primeiros 9 meses de 2024. No slide número 13, podemos ver o lucro líquido da companhia de 109 milhões de reais no terceiro TRI de 24, comparado a um prejuízo de 5 milhões de reais no terceiro TRI de 23. Ao longo dos primeiros 9 meses do ano, podemos ver um crescimento de 38 milhões de reais no lucro líquido da companhia em 23 para 196 milhões de reais de lucro líquido nos primeiros 9 meses do ano de 2024. Observando os investimentos da companhia, podemos ver investimentos no montante de 188 milhões de reais no terceiro TRI de 24, comparado a 139 milhões de reais no terceiro TRI de 23. Ao longo dos primeiros meses desse ano, investimos um total de 428 milhões de reais
em comparação a 329 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2023. Os principais investimentos no período foram relacionados ao aumento de capacidade para atendimento da demanda do segmento de veículos comerciais na América do Norte e à construção da nova planta de rodas de alumínio para caminhões na Europa. No slide número 15, olhando a alavancagem financeira da companhia, podemos observar uma redução de 2,97 vezes no segundo trimestre de 2024 para 2,59 vezes no terceiro trimestre de 2024. O nosso índice de liquidez melhorou de 2,52 vezes no segundo trimestre de 2024 para 2,9 vezes no terceiro trimestre de 2024. No slide 17, olhando a composição da dívida bruta da companhia, podemos ver que euro representa 39,4% da dívida bruta da companhia, reais 38,5%, dólar 18% e outras moedas 4,1%. Podemos ver que a dívida de longo prazo cresceu de 74,1% no terceiro trimestre de 2023 para 82,8% no terceiro trimestre de 2024. Podemos ver o caixa da companhia e a composição de crédito rotativo atingindo 3 bilhões e 98 milhões de reais no final do terceiro trimestre de 2024. Podemos ver também uma redução no custo da dívida em diferentes moedas entre o terceiro trimestre de 2024 e o terceiro trimestre de 2023. No slide 18, podemos ver alguns dos principais lançamentos da companhia no terceiro trimestre de 2024. Podemos ver rodas de alumínio, rodas de aço e um destaque especial para rodas de alumínio para um novo segmento de retro-scooters na Ásia, onde a companhia começa a participar também nesse segmento de negócios. No slide 19, podemos ver alguns dos principais prêmios e destaques da companhia no terceiro trimestre de 2024. Prêmios da Mercedes-Benz no México, da Nissan no Brasil e no México, da General Motors no Brasil e também o reconhecimento do governo local na República Tcheca por nosso desempenho em sustentabilidade. No slide número 20, podemos ver alguns dos destaques do relatório de sustentabilidade publicado pela companhia nesse ano. Tivemos uma redução de 30,3% na intensidade de emissão de gases de efeito estufa, escopo 1 e 2, versus o baseline de 2019, atingindo o nosso primeiro target do Roadmap Zero. Tivemos também um aumento de 59,4% do uso de energia elétrica de fontes renováveis e uma redução de 28% na intensidade de consumo de água versus o baseline do ano de 2020. Gostaríamos agora de abrir a sessão para o período de perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é do Gabriel Tinen, do Santander. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. São duas perguntas do meu lado. A primeira é mais focada aqui em custos, né? Vocês mencionaram a melhor precificação, incluindo a questão de inflação. É um tema que vocês já vinham trabalhando de forma bem ampla,
mas só queria entender de forma geral se hoje, se grande parte do que vocês tinham planejado já foi alcançado, ou se ainda tem espaço para vermos ainda mais melhorias ao longo do tempo, se puderem comentar um pouco mais sobre isso. E uma segunda pergunta mais focada aqui, pensando na trajetória até o final do ano, né? Obviamente que tem sazonalidade que a gente tem que levar em conta, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre esse começo de trimestre, se puder compartilhar também como é que a companhia vai se preparando para 2025 de forma geral. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Gabriel, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, em termos de custos, obviamente a gente vem trabalhando ao longo de todo esse ano na melhoria da produtividade das nossas fábricas, o que vem impactando positivamente na nossa margem bruta e nos nossos custos operacionais. O próprio aumento de volume de produção para caminhões, veículos comerciais no Brasil tem sido positivo nesse ganho de produtividade nas nossas operações aqui no Brasil. Com relação à reprecificação, nós já avançamos bastante em fechar o gap com relação aos custos inflacionários dos períodos anteriores. Sempre tem algum trabalho adicional sendo feito e a gente vai continuar avançando nisso ao longo dos próximos trimestres, mas eu diria que grande parte desse esforço já foi atingido agora até o terceiro trimestre desse ano. Com relação ao quarto TRI, como você mencionou, historicamente o quarto TRI é um TRI de sazonalidade com produções mais baixas em função das paralisações de férias de final de ano no Brasil e em outros países também, e a gente acredita que esse ano vai manter essa histórica sazonalidade que a gente tem observado, onde as montadoras aproveitam para fazer ajustes nos seus programas de lançamento de novos veículos, aproveitar para fazer manutenções mais prolongadas nas suas fábricas e preparar as suas operações para o ano seguinte. Então, a gente acredita que vai ser um ano com um desempenho em termos de volume de produção muito parecido com os volumes de produção históricos de quarto trimestre ao longo do mundo. Claro que a gente tem visto ainda um desempenho mais forte, né, no segmento de veículos comerciais aqui no Brasil, que vem se prolongando ao longo de todo esse ano de 2024, em recuperação a transição do Euro 6 do ano passado. Vemos uma queda na produção na Europa e na América do Norte, que a gente observou já no terceiro trimestre, e que ela deve também permanecer no quarto trimestre, mas um cenário positivo com a visão para o ano de 2025. Como a gente viu nas projeções tanto do IHS, do LMC e nas projeções dos nossos próximos clientes, 2025 deve ser um ano de leve crescimento, não de um crescimento espetacular, mas de um crescimento em veículos leves, um crescimento global da ordem de 1%. No segmento de veículos comerciais, a gente espera ainda um crescimento no Brasil, não um crescimento, obviamente, na mesma proporção que nós vimos em 2024, em função da recuperação do ano de 2023, mas a gente vê crescimento no segmento de veículos comerciais no Brasil, uma estabilização na produção de veículos comerciais na Europa. A gente não espera já uma queda na Europa, como foi observado nesse ano de 2024, mas 2025 ano mais estável, e nos Estados Unidos um ano de transição, um ano ainda onde nós vemos a preparação das montadoras para a transição da legislação de emissões que virá em 2026. Então, as montadoras começam já a preparar os seus planos de produção, principalmente ao longo do segundo semestre do ano passado, para um nível de produção mais elevado. A gente imagina que o ano como um todo, na América do Norte, deve ser um ano relativamente estável em termos de produção de veículos leves, uma queda na produção de veículos comerciais, mas a gente ainda vê otimismo nesse cenário dos nossos clientes. É muito interessante quando nós vimos, por exemplo, no final do ano de 2023, a projeção dos institutos para a produção de veículos comerciais na América do Norte. Eles falavam de uma queda em 2024 da ordem de 17% a 18% na produção em 24 contra 23. Os nossos clientes falavam de estabilização
na produção em 24. A realidade é que, ao longo do ano e até ao final do ano, nós devemos ver uma queda na América do Norte, esse ano em 24, da ordem de 5%. Então, muito mais próximo da visão dos nossos clientes do que os institutos indicavam lá no final do ano de 2023. Para o ano de 2024, os institutos mostram queda ainda inferior a 2 dígitos, mas mostram queda ao longo do ano de 2025, mas os nossos clientes dizem que esperam uma certa estabilização ao longo do início do ano, com crescimento ao longo do segundo semestre. Então, nós vamos observar, claro que a dinâmica da economia americana será importante nesses fatores. A economia americana vem ainda surpreendendo positivamente com relação ao seu comportamento, e a gente acredita que o potencial desse crescimento para 25 e principalmente para 2026 é muito positivo no mercado norte-americano de veículos comerciais também. Então, um ajuste, uma queda potencial ao longo do primeiro semestre, com crescimento ao longo do segundo semestre do próximo ano. Perfeito, Obrigado, pessoal. Gabriel. Obrigado. Ficou super claro. Parabéns pelos resultados. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Renato. Um follow-up todo nessa discussão que você compartilhou agora, Marcos, sobre a expectativa para 2025. Se você pudesse comentar um pouco como você tem sentido aqui o humor das montadoras em negociações de preço, principalmente, considerando os desafios que elas têm enfrentado, principalmente sob a ótica de rentabilidade. Europa tem sido aqui um destaque negativo nos jornais, quando a gente fala de volumes no segmento automotivo, mas também relacionado a preços. Você imagina que o ambiente de negócios para negociação de preços deve ser mais desafiador para a IOSP em 2025? Eventualmente, como que vocês poderiam superar esse fator, né? Você pontuou ali melhoras operacionais que foram feitas na companhia que refletiram nessa performance forte que vocês tiveram no terceiro trimestre, mas enfim, queria entender como que vocês conseguem eventualmente superar esses desafios com as montadoras lá fora. Obrigado. Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu tenho mais de 30 anos dessa indústria e as discussões de preço nunca são fáceis com os clientes. Obviamente, sempre existem dinâmicas diferentes de inflação, matéria-prima, crescimento ou não crescimento da indústria. Então, tudo isso acaba pesando nessas discussões. Então, as negociações de preços são sempre discussões desafiadoras, eu diria, para toda a nossa equipe. E a gente entende realmente os desafios dos nossos clientes, nós entendemos as dificuldades e os momentos positivos ou negativos que eles podem enfrentar. Mas, do nosso lado, é muito importante nós mantermos uma margem operacional, uma margem de negócio positiva, para poder continuar fazendo os investimentos que nós estamos fazendo em capacidade, em lançamento de novos produtos, lançamento de novas tecnologias. Então, nós não podemos deixar de buscar a recuperação dos aumentos inflacionários que a gente tem observado nas diferentes partes do mundo para poder dar continuidade à nossa estratégia. A gente tem sido muito consistente desde o final do ano passado, e a gente vem comunicando a vocês, basicamente, as nossas metas, os nossos objetivos. A nossa disciplina no fortalecimento do nosso balanço é muito importante, por isso a gente vem trabalhando para melhorar a geração de caixa, investir de forma inteligente em projetos que melhorem a nossa produtividade, mas que também tragam mais capacidade para o mercado e lancem novas tecnologias. E para nós podermos dar continuidade a isso, é importante nós termos uma estratégia de preço que sustente. Então, é um esforço contínuo. Claro que algo que é importante nessa indústria é escala. Escala nos dois sentidos. Escala no sentido de custos, tanto na aquisição de insumos, de matéria-prima e outros insumos. Escala na produção das nossas fábricas para ter a eficiência operacional necessária. E escala também para poder conversar com os nossos negócios e mostrar o valor do produto e dos serviços que nós oferecemos. A estratégia da IOSP Maxion, que é uma estratégia histórica de produzir aonde estão os nossos clientes, é muito importante. É importante para nós, sob o ponto de vista de alinhamento dos nossos custos
com a receita dos diferentes mercados onde a gente opera, mas também traz uma eficiência operacional para os nossos clientes em termos de custos logísticos, tempo de resposta, inventários de produção. Então, tudo isso tem um valor na qualidade dos nossos produtos, um valor no nosso footprint, de estar próximos aos nossos clientes, os produtos e as soluções que a gente tem trazido ao mercado em termos de redução de peso, em termos de oferecer novas tecnologias, e tudo isso tem um valor que é importante, além do preço, obviamente, que deve ser competitivo no mercado. Nós entendemos a necessidade de competitividade, sempre buscamos ter uma competitividade, mas também mostrando o valor daquilo que nós oferecemos, além do preço da peça, que é um dos fatores. Então, é um esforço que nós vamos continuar. Tenho certeza que 2025 não será diferente dos anos anteriores em termos de dinâmica de negociações, mas o nosso time está muito comprometido em ter certeza que nós temos um portfólio competitivo em custo, em qualidade e também em termos de preço no mercado, para nós podermos realmente continuar fazendo esses investimentos e continuar desenvolvendo a nossa estratégia de crescimento de longo prazo. Esse ano, nós temos 2 investimentos importantes esse ano, em 2025. Um é a construção da nossa primeira fábrica de rodas de alumínio na Europa, para atender o segmento de veículos comerciais. Nós já produzimos rodas de alumínio para veículos leves. Então, nós entramos no segmento de veículos comerciais a partir do segundo semestre do ano que vem com rodas de alumínio, o que será positivo em termos de oferecer uma nova alternativa de produto para os nossos clientes, e será positivo também em termos de geração de receita, de margens de negócio. E também temos um outro projeto que é a expansão da nossa capacidade em produção de componentes estruturais na América do Norte, para atender esse mercado norte-americano que estará crescendo no segundo semestre do ano que vem, no ano de 2026. Então, esses investimentos são importantes, de novo, para atender os nossos clientes, para atender as necessidades de produto, de tecnologia dos nossos clientes e atender a capacidade futura. E para tudo isso é importante que nós possamos continuar gerando caixa que estamos gerando e podermos continuar fortalecendo o nosso balanço como a gente tem feito. Podemos ver agora a nossa alavancagem financeira saindo de um patamar de 3 vezes, já se aproximando para 2,5 vezes, como nós vimos nesse terceiro trimestre de 2024, com o objetivo de nós continuarmos caminhando em direção a uma alavancagem financeira inferior a 2 vezes e em direção a 1,5 vezes, que é o nosso objetivo final, na realidade. Então, de novo, um longo comentário, mas para dizer que a gente continua comprometido em continuar buscando esse equilíbrio, esse fortalecimento dos nossos custos e nossos preços no mercado. Ótimo, obrigado, Marcos. Se você me permite só uma segunda aqui rápida também, se você puder comentar com a gente como que é a exposição da companhia às montadoras chinesas. A gente entende que são players mais verticalizados do que a média, mas enfim, entender eventualmente como que isso pode se reverter em uma oportunidade para vocês seria bem interessante também. Gabriel, um dos fatores importantes no estabelecimento da nossa primeira fábrica de rodas de alumínio na China foi, obviamente, poder gradativamente começar a participar daquele mercado, mas também estabelecer o nosso network e o trabalho com as montadoras chinesas, que é o que a gente vem fazendo ao longo do final de 23 e agora ao longo do ano de 2024. Esse trabalho está indo muito bem, no sentido de poder não só oferecer produtos para o nosso parceiro, que é a Dongfeng, lá na China, mas para outros clientes também. Então, essa estratégia que obviamente gera novos negócios, mas que também estabelece essa visão de longo prazo de poder atender os nossos clientes é muito importante. Então, hoje, nós estamos cotando produtos para as grandes montadoras chinesas em todo o mundo, nas suas novas operações, nas suas novas fábricas que estão sendo estabelecidas na Tailândia, na Turquia, na Hungria, no Brasil, em diferentes mercados. Acabamos de ganhar um contrato com uma montadora chinesa fora do Brasil, recentemente agora, no mercado europeu. Então, nós temos confiança que vamos poder atender os nossos clientes chineses no mercado chinês, se necessário, mas fora do mercado chinês, em função desse nosso footprint global.
Então, a gente já fornece para montadoras chinesas aqui no Brasil e vai começar a fornecer também na Europa, e tenho certeza que a gente vai poder expandir esse relacionamento na China e fora da China no longo prazo. Ótimo, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, Kiefer, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Marcos, Renato. Eu tenho uma pergunta aqui relativa àquele slide que vocês colocam de receitas por cliente, diversos clientes com aumento ali de participação na receita, super positivo. Eu gostaria de explorar um pouco mais aqui a queda ali na Stellantis, que chama a atenção, de 9,9 para 7,4. Esse é um grupo super relevante globalmente, imagino para vocês também, são 14 marcas ali dentro. Queria explorar um pouco mais aqui essas condições comerciais, enfim, o que vocês estão vendo e atribuem esse shift de receita para esse cliente específico. Se puderem dar um detalhe que acho que seria bem legal. É isso, depois eu faço a próxima. Obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta. Realmente, quando nós vemos a receita por cliente, ela reflete muito o que tem acontecido nos diferentes mercados com relação ao desempenho dos nossos clientes em cada mercado, com relação aos diferentes segmentos em cada mercado, além, obviamente, de eventuais ganhos de novos programas, novos produtos que nós temos nesse cliente. No caso específico do cliente que você menciona, se nós analisarmos realmente a queda na produção observada na Europa, que é um mercado importante para esse cliente, e o próprio desempenho das vendas desse cliente na América do Norte e na Europa ao longo do terceiro trimestre, ele tem muito a ver com essa variação de participação. Esse cliente, em particular, teve uma queda nas suas vendas e nas suas diferentes marcas na Europa e na América do Norte. Se você observar, se você olhar o resultado publicado por eles, resultado público publicado por eles, você vai observar uma queda importante no faturamento desse cliente no terceiro trimestre do ano. Então, esse é um pouco do reflexo principal que a gente observa nessa variação trimestral. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente olha as variações trimestrais, porque elas podem ter swings desse tipo, para cima ou para baixo, muito em função do desempenho das marcas ou dos produtos desse cliente, dos mercados onde esses clientes estão mais expostos ou menos expostos, e a gente acaba vendo um pouco dessas oscilações temporais que ocorrem trimestre a trimestre. Não, super claro. Eu queria só fazer um follow-up, acho que na primeira pergunta, relativo a repasse de custos, inflação ali que foi feita. Eu queria entender, vocês comentaram que grande parte desse repasse de preços por conta de inflação já havia sido efetuado. Eu queria entender quanto que talvez ainda faltaria para break-even essa inflação. Estou tentando pegar alguma cor aqui de sustentabilidade de margem para frente, né? Se puderem dar uma cor aqui, enfim, alguma quantificação com relação a isso ajudaria bastante. Obrigado. É muito difícil quantificar isso, porque é uma equação muito específica de cada cliente, de cada produto e de cada mercado. Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa como a nossa, onde nós temos faturamento aproximadamente 30% na América do Sul, 30% na Europa, 30% na América do Norte e 10%, 9%, 10% na Ásia, então, e muito fragmentada entre componentes estruturais, rodas de alumínio, rodas de aço, veículos leves, veículos comerciais, isso acaba fazendo com que a análise seja feita cliente por cliente, mercado por mercado e onde o produto se encontra no seu ciclo de vida. O que eu quero dizer é, se o produto é um produto que está chegando no final da sua vida, já é um produto que você não vai realmente fazer um esforço grande para reprecificar, reposicionar, porque ele já está terminando em alguns meses. Se é um produto que tem um ciclo de vida mais longo, você vai fazer um trabalho mais detalhado em termos de ajustar esses custos inflacionários com a visão de longo prazo.
Se há um novo programa que está sendo negociado agora, você já vai fazer uma análise com as bases revisadas de custos que a gente vê nos diferentes mercados. Então, é muito difícil você falar, olha, já foi X%, falta Z%, mas é um trabalho contínuo. A inflação, ela não desaparece, a inflação, felizmente, globalmente, já veio para um patamar, eu diria, mais razoável, ainda um pouco acima das inflações históricas, principalmente da América do Norte e da Europa, que a gente observava há 4, 5 anos atrás, mas ela já veio para um patamar mais adequado. Então, é um trabalho contínuo, que nós não podemos parar realmente agora, mas a gente vai ter que continuar ajustando isso de acordo com os diferentes índices inflacionários, diferentes impactos entre mão de obra, outros insumos que possam ocorrer nos diferentes mercados. Como a gente menciona historicamente, a gente tem uma estratégia de matéria-prima mais ou menos já alinhada com os nossos clientes por fórmulas, por negociação, e aí a discussão é os outros custos, como você faz o repasse desses outros custos para os nossos clientes. Então, é um trabalho contínuo, ele não termina realmente. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Parabéns pelo super resultado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, vocês mencionaram um pouco, né, a questão de melhora de geração de caixa. E olhando para frente, né, um outro ponto que vocês também comentaram, né, essa tendência de veículos elétricos, né, voltarem ou começarem a utilizar roda de aço. Então, a minha primeira pergunta com relação a isso, se faz sentido esperar, né, que depois de concluídos, né, esses projetos em andamento, como a fábrica de roda de alumínio para veículos comerciais na Europa, se faz sentido a gente esperar uma redução de capex e isso, consequentemente, melhorar a geração de caixa da IOSP. E a segunda pergunta, né, vocês mostraram ali também um slide com relação ao novo contrato, né, para rodas para scooters na Ásia. Se vocês puderem dar algum detalhe, né, de como que isso muda para a IOSP, né, se pensando em Ásia, né, acho que tem um mercado muito grande lá, mas se de repente vocês vão entrar nesse mercado ou vão oferecer esse tipo de roda em outros mercados. Obrigado. Victor, bom dia, obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar aqui por partes, na realidade. Começando pela segunda pergunta, com relação a scooters na Ásia. Esse é um novo segmento, é um segmento que a gente começa a explorar, começa a buscar oportunidade nesses segmentos. É um segmento que pode crescer e o nosso objetivo é que ele venha crescer no futuro para utilizar a capacidade disponível que nós temos na fábrica, na nossa fábrica especificamente, nesse caso, nas fábricas na Ásia, para atender esse mercado. O nosso business, nosso negócio principal continua sendo as montadoras, carros, veículos leves, veículos comerciais, ônibus, esse é o nosso mercado principal, mas existem novos negócios que a gente busca para poder utilizar de forma rentável as nossas capacidades disponíveis ou instaladas em diferentes mercados. Então, nós falamos agora de scooters na Ásia, nós estamos começando a fornecer também rodas para motocicleta na Ásia, volumes ainda baixos, mas que vão ser fornecidos na Ásia também, para poder utilizar essa capacidade. E explorando outros segmentos que possam estar crescendo. Por exemplo, nós mencionamos no passado, nós estamos começando a fornecer, ainda em volumes baixos, mas rodas para o segmento de cargo bike na Europa. É um segmento ainda pequeno, um segmento crescente, de bicicletas para transporte de carga, de entrega porta a porta. Então, é um segmento novo que a gente está explorando, assim como nós temos outros segmentos que, historicamente, já fazem parte do nosso negócio. A gente não fala muito historicamente, mas, por exemplo, nós fornecemos rodas para montacargas, empilhadeiras, na Europa. É um segmento do qual a gente já participa há bastante tempo, é um segmento complementar, rentável e que ajuda realmente a utilizar
o nosso portfólio de uma forma eficiente nas diferentes regiões onde nós operamos. Na questão de veículos elétricos, nós acreditamos que os veículos elétricos, no futuro, ainda utilizarão um mix de rodas de alumínio e rodas de aço, e nós recentemente ganhamos um novo negócio de rodas de aço para veículos elétricos, interessante, na realidade, para o futuro, mas a gente acredita que esse mix de aço e alumínio vai estar presente e as montadoras vão buscar os ganhos de eficiência operacional, de custo do produto e de emissão de gases de efeito estufa, que nós sabemos que, no caso pela matéria-prima, pelo próprio aço, rodas de aço emitem menos gases de efeito estufa que rodas de alumínio. Então, as montadoras vão buscar manter um mix onde você tenha rodas de alumínio por uma questão estética, por uma questão de aparência, para atender um determinado tipo de produto para uso de consumo pessoal, vão utilizar rodas de aço para transporte de carga ou para veículos compartilhados, onde a questão estética é menos importante, e também vão buscar esse benefício da redução de emissão de gases ao longo prazo. Isso que nos posiciona como companhia de uma forma muito interessante. Hoje a IOSP Maxion não é só a maior produtora de rodas no mundo, tem o footprint mais global, mas nós somos o único que fornece rodas de aço, rodas de alumínio para veículos leves, rodas de aço para veículos comerciais, e agora vamos começar a oferecer rodas de alumínio para veículos comerciais para ter o portfólio que permita aos nossos clientes fazerem esse ajuste de mix que ele necessite e na busca de redução de custo, redução de emissão de gás de efeito estufa, e nos dá uma posição muito interessante para o futuro também. E também, obviamente, além disso, poder fazer uma combinação de tecnologias, de poder combinar rodas, como nós chamamos rodas híbridas, que tenham uma parte de aço, uma parte de alumínio, para poder atender a questão estética e a questão de custo e a questão de emissão de gases para o futuro. Então, nos posiciona de uma maneira muito interessante, não só pelo footprint global, mas por poder oferecer tecnologias para os diferentes clientes. Os grandes investimentos realmente são esses que eu mencionei anteriormente, que estão ocorrendo em 24 e 25, e a tendência é que nós continuemos fazendo investimentos, mas num patamar de CAPEX provavelmente inferior ao patamar que a gente vem fazendo em 2024 e 2025, a partir de 26 e 27, porque os grandes projetos já estarão lançados, já estarão efetivos em produção. Você sempre vai procurar otimizar ainda mais o footprint, otimizar ainda mais a capacidade. Então, a tendência é que o nosso CAPEX em 26, 27, ele venha num patamar inferior ao CAPEX que a gente vem operando em 2024 e 2025. Renato, quer mencionar um pouco mais? Sim, Vitor, geração de caixa. obrigado pela questão. Só um ponto aqui, acho que trazendo novamente aquilo que a gente vem conversando e apresentando, é a manutenção do working capital, né? A gente sempre segue aqui um ratio, que é o working capital total da companhia, dividido pelo net sales dela, e a gente vê que a gente vem fazendo a manutenção de um índice em torno de 13% durante o ano de 23, especificamente após o segundo quarto. Então, repetindo os 13% aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o working capital é uma das equações aqui para geração de caixa que a gente tem colocado muita atenção principalmente nos estoques. Então, acho que esses 13% é o que faz aqui a manutenção de um fluxo de caixa até então positivo, que eu vou falar em breve. E em termos de pagamento de juros, né, como é visto aí pela apresentação, a gente vem fazendo aí liability management no sentido de reduzir cada vez mais o spread. Nós tivemos aqui no trimestre passado a emissão da 13ª com uma taxa de CDI 1,60, que nós utilizamos para pagar a 11ª, que tinha um CDI de 2,60. Nos eventos subsequentes, nós vimos aqui a emissão da 14ª debentures, a CDI 1,35, sem covenants. Esses custos, todas essas entradas de caixa foram utilizados para pagar dívidas do sindicato europeu, conforme está escrito no evento subsequente,
80 milhões de euros, onde nós tínhamos uma taxa de Euribor mais 3, quando a gente faz um swap é muito acima do que é o CDI, 1,35, e a companhia está aqui monitorando as condições de mercado, aproveitando as oportunidades que a gente consiga fazer a redução dos spreads, tá? Então, em termos de juros, a gente vem trazendo isso de forma bastante aqui intensiva na redução do spread, e eu acho que indo um pouco mais agora para a resposta da sua pergunta, né? Não vou comentar do fluxo de caixa direto, mas do indireto, que ele é uma peça contábil. A gente vê que em 30/9, né, nos primeiros 9 meses, nós temos um caixa líquido gerado pelas operações, atividades operacionais de 1,6 bilhões de reais. Obviamente, tem um critério aqui, uma diferença de divulgação que foi solicitada no ano passado, aonde operações com firme risco sacado, que apesar de elas serem tratadas como dívida, né, para fins de fluxo de caixa, elas são mantidas como fornecedores, mas nós temos uma linha nas atividades de financiamento, onde nós temos os pagamentos ali, que é em torno de 940 milhões de reais. Então, a gente tem que sempre analisar, né, a geração líquida operacional, sempre com esse pagamento de 940. E aí, sim, a gente adiciona os investimentos, que seriam ali numa linha do fluxo de caixa indireto, que são as atividades de investimento, totalizando 420 milhões. Então, a gente vê que a companhia apresenta aqui uma geração de caixa, né, líquida após pagamento de dívida de 230 milhões de reais. Né? Então, a gente vê aqui, sim, de forma clara, como está no ICF, um fluxo de caixa, uma geração de caixa positiva para a companhia, o que infelizmente era um pouco ofuscada aqui pelo FX, né? Quando a gente olha a nossa dívida líquida, né, agora na ponta de setembro, ela é muito diferente do que ela era. Ela não é que é muito diferente, mas o effect de tradução, a gente estava no início de 2023 a 4,96, o primeiro semestre de 24, quase que a 5, né, beirando 5, e agora a gente salta para 5,44 ou para o dólar 6,07, então esse FX, que ele contribui praticamente ali em 50% da nossa dívida, ele acaba ofuscando um pouco essa geração de caixa no efeito de redução de dívida, tá? Mas como a gente viu aqui, mesmo com todos esses desafios, a gente apresenta uma alavancagem de 2,59 vezes e conforme o Marcos já disse, com a ideia aqui de atingir aqui um patamar de menos que 2 aí no próximo ano e chegando aqui a nossa meta, que é de 1,5 vezes. Obrigado. E Marcos, se puder só fazer um follow-up aqui, com relação à produção dessa roda de aço para scooters, na fábrica da Tailândia? Sim, são rodas de alumínio. Essa para scooter são rodas de alumínio, na fábrica da Tailândia. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta é da Andressa Varoto, do BSBB. Andressa, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcos, Renato, Rodrigo. Obrigada por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas rápidas aqui. Acho que a primeira seria falar um pouco sobre eleição norte-americana, né? O que vocês estão aí monitorando de importante para os próximos anos em relação ao novo governo Trump, né? E também os anos aprendizados, né, do governo anterior dele. E a minha segunda pergunta, né, um follow-up aí nessa questão de margem, a gente viu que a empresa conseguiu voltar aí ao nível histórico de 11%, e queria saber qual que é a perspectiva de vocês em relação a isso, olhando aí para o ano que vem, pensando tanto na perspectiva que a gente tem hoje, né, de produção nos principais mercados, como também novos investimentos, né, que estão sendo feitos aí mais no segmento de pesados, né, então a gente sabe que é positivo em mix, também é positivo em eficiência operacional. Então, queria ouvir de vocês aí, de todos os fatores, né, que vocês veem impactando margens aí, um balanço disso. Obrigada. Andressa, obrigado pelas perguntas. Acho que primeiro com relação à eleição americana, obviamente tem um aprendizado importante do primeiro
termo do governo Trump, acho que aprendemos bastante tudo que aconteceu, mas eu diria dois aspectos principais. O nosso footprint geográfico de produzir nas regiões onde os nossos clientes consomem os nossos produtos é algo positivo, porque primeiro nos aproxima dos nossos clientes e nos ajuda a evitar um pouco dessas questões de barreiras tarifárias e problemas que possam existir entre trades de um país, de uma região com outra região. Então, acho que esse é um fator importante, do qual nós aprendemos não só nos ganhos logísticos, mas nas questões de trade também, que realmente não nos afetou no primeiro mandato do governo do Trump, e acreditamos que não terá um efeito negativo, senão talvez positivo no segundo mandato, porque nós vimos com algumas das barreiras tarifárias implementadas no primeiro mandato dele e que algumas delas continuaram no governo Biden, eles acabaram ajudando, na realidade, na nossa produção local na região. O segundo ponto é a questão do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o USMCA, que foi revisado lá no primeiro mandato do Trump, que realmente, se a gente analisar o que ele mudou com relação ao NAFTA anterior que existia, não houve uma mudança tão significativa que nos impactou de nenhuma maneira, realmente. E esse USMCA, ele já tinha nas suas cláusulas uma revisão em julho de 2026, onde os três países voltariam a conversar se o trade agreement está ok, está funcionando bem, ou se precisa fazer ajustes ou não fazer ajustes. Já é uma cláusula estabelecida anteriormente, que em julho de 2026 os três países vão voltar a conversar, se continuam como está, ou se fazem alguma revisão. Nós não acreditamos que, dessa maneira, pela nossa estratégia, pelo nosso posicionamento, produzirmos no México, produzirmos nos Estados Unidos, produzirmos na Europa, na Ásia, para cada uma dessas regiões, vai nos afetar negativamente. Então, a gente está, eu diria, positivo, acompanhando, mas não acreditamos que venha a ter um efeito negativo. Com relação a margens, como a gente havia falado desde o início do ano, final do ano passado, início desse ano, nosso objetivo em 2024, primeiro, era continuar fortalecendo o nosso balanço, reduzir a nossa alavancagem financeira e melhorar a nossa margem EBITDA, voltarmos à margem EBITDA de 2 dígitos no segundo trimestre, terceiro trimestre desse ano, que é o que efetivamente a gente atingiu. Nós tínhamos essa meta de chegarmos a 2 dígitos no segundo tri, no terceiro tri, chegamos aos 2 dígitos, mas quando olhamos o ano como um todo, na margem EBITDA acumulada, a gente está correndo ainda em 10% no ano. Então, nós queremos voltar para a nossa margem média histórica, que é em torno de 11%, um pouquinho acima de 11%, ao longo do ano de 2025. E esse é o nosso objetivo, a nossa meta para todo o ano de 2025, não somente em um trimestre, outro trimestre, mas no ano acumulado. Então, continuamos muito focados nisso. Fortalecer o balanço, reduzir a alavancagem, gerar mais caixa, continuar investindo em projetos estratégicos que garantam o nosso crescimento futuro e a melhoria de margem para poder voltar à margem média histórica ao longo de todo o ano de 2025. Obrigado, Andressa. Obrigada. Nós temos tempo para mais uma pergunta, e a pergunta é do Lucas Lag, da XP. Lucas, por favor, pode prosseguir. Opa, obrigado, Rodrigo. Bom dia, Marcos, Renato. Parabéns pelos números do terceiro TRI. Eu queria entrar numa discussão assim, em relação à parte de componentes estruturais, assim, principalmente na ótica de retorno sobre capital investido, né? Porque quando a gente olha para o segmento de rodas, a gente tem a impressão que é um negócio difícil de monetizar. Assim, o Marcos comentou, né, que tem sempre uma negociação sempre muito complicada ali com os clientes, é um negócio bastante concentrado ali nos principais clientes, e acaba sendo mais desafiador de você conseguir apresentar um retorno incremental maior ali frente ao seu custo de capital, né? Quando a gente olha para o business de componentes estruturais, assim, como que vocês avaliam essa diferença, né, entre o retorno estrutural que você tem nesse negócio comparado com o segmento de rodas, né? Porque a gente está vendo essa aceleração nesse segmento e seria interessante entender a diferença que vocês enxergam sobre essa ótica de retorno, né? Para entender se tem talvez um grau de diferenciação maior que vocês como
fornecedor conseguem aplicar para tirar um retorno maior desse segmento, se talvez na parte de cliente é mais diversificado, mais pulverizado, se consegue monetizar melhor. Enfim, acho que entender um pouco melhor essa dinâmica para retorno entre esses dois segmentos, dado que a gente está vendo essa aceleração aí para componentes estruturais. Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu diria que em termos de dinâmica de mercado, eles são muito similares. Na realidade, não existe uma diferença tão significativa entre rodas e componentes estruturais. É uma questão de negociação com os clientes, é uma questão de volume. O que acontece realmente com os segmentos de componentes estruturais, historicamente, ele tem uma margem positiva, mas ele sofre variações significativas de volume que afetam a eficiência operacional, como nós vimos, por exemplo, ao longo do ano de 2023. Aquela queda de quase 40% na produção de veículos comerciais no Brasil, ela foi muito negativa, ela foi muito impactante, porque quando você fala que um business, que é o componentes estruturais, que é principalmente componentes estruturais para veículos comerciais. Nós temos veículos leves, mas o volume maior é veículo comercial na realidade. Então, quando você tem essa movimentação de demanda significativa para baixo ou para cima, ela acaba tendo um efeito negativo na eficiência operacional e na margem daquele negócio. Ou no próprio caso da América do Norte, onde 2023 foi um ano de volumes altíssimos, volumes recordes, que estavam excedendo a nossa capacidade e nos forçaram a produzir 7 dias por semana, 24 horas por dia, com custos logísticos, custos de mão de obra, custos gerais maiores que os nossos. Apesar de o volume ser alto, você perde eficiência operacional. Então, esse aumento de capacidade que nós estamos fazendo na América do Norte também tem esse objetivo, não é só aumentar a capacidade, é poder melhorar a eficiência operacional da fábrica, operando num ritmo mais adequado, onde você possa fazer manutenções nos momentos adequados, onde você possa ser eficiente na logística, no custo da mão de obra, de uma forma total. Então, o que acaba acontecendo no nosso negócio de componentes estruturais é essa concentração, América do Norte ou América do Sul, e grandes oscilações negativas, principalmente, que acabam afetando a eficiência operacional e, eventualmente, as margens daquele negócio. Hoje nós estamos num patamar onde os volumes já estão, a nossa capacidade já está mais alinhada com os volumes de mercado, que é positivo, e temos capacidade vindo para atender a demanda futura, o que deve fazer com que a nossa margem média de componentes estruturais continue performando bem em 25, 26 e nos anos futuros. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Bom dia. Encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra novamente para o senhor Marcos Oliveira para as considerações finais. Muito obrigado a todos pela participação. Nós continuamos com a nossa estratégia muito focada, como a gente vem falando ao longo dos últimos trimestres, no fortalecimento do nosso balanço e fazendo investimentos estratégicos chaves em produtos, tecnologias que permitam o nosso crescimento de receita e crescimento de margens no futuro. Estamos bastante comprometidos, bastante focados nessa estratégia, e que ela tem trazido resultados positivos, e a gente viu no segundo TRI, viu no terceiro TRI, e acreditamos que veremos isso ao longo dos anos futuros, em função da consistência da nossa estratégia, a melhor utilização do nosso caixa, a redução de custo da nossa dívida, são elementos importantes para a companhia, não só em 24, mas 25 e nos anos futuros também. E, enquanto isso, continuamos também focados no desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novas soluções para o mercado, oferecer o nosso portfólio para clientes em todo o mundo e também com uma visão muito clara de sustentabilidade, onde nós podemos crescer, podemos fazer os nossos investimentos de uma maneira inteligente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, ganhar competitividade, ganhar produtividade nas nossas fábricas, fazendo eles de forma simultânea e de forma consistente. Então, muito obrigado pela participação de todos e que tenham vocês todos um bom dia. A videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 24 da IOSP Maxion está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.